Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Eu sou o professor Joaquim Comini. Teremos agora a quarta e última videoaula da Unidade 2. O objetivo dessa aula é que você conheça as características dos impostos cobrados pelos estados e pelo Distrito Federal. Ao final da aula, você saberá identificar as características de cada um dos impostos dos estados e do Distrito Federal. O primeiro imposto que analisaremos é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, conhecido pela sigla IPVA. Criado em 1985, em substituição à Taxa Rodoviária Única, ou comumente conhecida na época por TRU. A Constituição Federal de 1988 acolheu o IPVA como imposto, no inciso 3 do artigo 155. Como vocês já sabem, todo imposto tem o seu fato gerador e base de cálculo, e o sujeito ativo. No caso do IPVA, o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor, seja carro ou moto. A base de cálculo do IPVA é o valor do veículo a cada ano. Com o passar dos anos, o valor pago de IPVA vai diminuindo conforme vai decaindo o valor do veículo. Bem, quanto ao percentual da alíquota do IPVA, vai depender do estado, ou seja, cada estado da federação tem autonomia para definir sua alíquota do IPVA. Em Minas Gerais, calcula-se o IPVA aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas. Vejamos o slide. Nessa tabela, temos as alíquotas e a base de cálculo do IPVA, referente ao estado de Minas Gerais. Nela podemos perceber que a maioria das alíquotas é de 4%, referente à caminhonete, cabine estendida e dupla, e os SUVs. A título de exemplo de SUV, temos o HR-V da Honda, a SW4 da Toyota, o Creta da Hyundai, o Compass da Jeep, com uma alíquota de 4% que incide sobre o valor do veículo. As caminhonetes de carga, picapes e furgão têm uma alíquota de 3%. Os automóveis com autorização para transporte público, exemplo, táxi e veículo de transporte escolar, desde que comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria aluguel, incidem uma alíquota de 2%. Quanto às motocicletas e similares, esses similares são os triciclos, a alíquota é de 2%. Já os veículos de locadoras que pertencem a pessoas jurídicas têm uma alíquota de 1%, a mesma dos ônibus, micro-ônibus, caminhão e trator. Locadoras de veículos são empresas que alugam veículos e, por terem muitos veículos, a alíquota do IPVA é reduzida para não onerar tanto o empresário e o crescimento econômico. Pessoal, percebam que temos 4 percentuais de alíquotas, variando entre 4% e 1%, conforme o tipo de veículo e sua utilização. Por que isso? Porque um SUV tem uma alíquota de 4% e um carro menor do que um ônibus ou caminhão, e todos eles circulam pelas mesmas rodovias e cidades? Bem, nesse caso, entende o legislador que o SUV é um veículo de luxo, bem como caminhonetes com cabine estendida, daí pagam mais imposto. Quanto aos caminhões, ônibus e tratores, apesar de maiores, são responsáveis pela produção e circulação de bens e circulação de pessoas, transporte público, por exemplo. Por isso, pagam menos IPVA. O mesmo ocorre com os veículos de táxi e de transporte escolar. Essa alíquota menor é uma forma de incentivo do governo à categoria de taxistas e proprietários de vans de transporte escolar. Então, pessoal, vimos a tabela com várias alíquotas do IPVA, referente ao estado de Minas Gerais. Lembrando que cada estado tem a sua alíquota para cobrança do IPVA. Importante dizer que, para veículo novo, a base de cálculo do IPVA é o preço total que consta no respectivo documento fiscal de venda, a nota fiscal de venda do veículo emitido pela concessionária. Uma questão muito importante é quanto aos proprietários de barcos e aviões. Será que eles devem pagar o IPVA?
Historicamente, o IPVA sucede ao imposto denominado Taxa Rodoviária Única, e desde essa época, barcos e aviões não pagam a taxa rodoviária única, portanto, hoje não pagam IPVA. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal Federal, o STF. Agora, veremos o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos, o ITC-MD. O imposto sobre heranças e doações tem como fato gerador a transmissão de qualquer bens ou direitos por meio de herança ou doações. A função do imposto é fiscal, ou seja, tem o objetivo de abastecer os cofres públicos dos estados e do Distrito Federal. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. É o valor de venda de mercado do bem. E as alíquotas? Lembram o que são alíquotas? Já comentamos sobre elas em aulas anteriores. Relembrando, a alíquota é o percentual fixado pelo sujeito ativo. E quem é o sujeito ativo? É o Estado. Essa alíquota incide sobre o valor venal do bem, doado ou transmitido por herança. Imagino que vocês estão pensando, professor, qual é o percentual dessa alíquota do ITC-MD? Cada estado da federação pode instituir sua alíquota do ITC-MD, mas existe um percentual máximo que tem que ser respeitado. Esse percentual máximo é de 8%. Portanto, o sujeito ativo não pode legislar a alíquota superior a 8% para o ITC-MD. Bem, já disse quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo dessa relação tributária. Quem será? O sujeito passivo do ITC-MD é qualquer pessoa. Eu, você que me assiste, desde que seja beneficiário, receba por transmissão, causa-mortes ou doação, bens ou direitos. Exemplificando o pagamento do ITC-MD. No caso de morte, falecendo uma pessoa que possua bens, casas, lotes, veículos, contas em bancos, providas de dinheiro, é claro, é casado e tem filhos. Os filhos e a esposa são os herdeiros. Eles serão o sujeito passivo do imposto, ou seja, terão que pagar aos cofres públicos do Estado o ITC-MD, por ter recebido a herança. Esse mesmo exemplo vale para doação. Cada pessoa que queira doar bens a alguém, não necessariamente a filhos ou esposa, quem recebe a doação tem que recolher o ITC-MD aos cofres do Estado, onde ocorreu a doação. Então, compreenderam? Este foi o ITC-MD. Agora, veremos o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecido como ICMS. Esse imposto incide mesmo que as operações e as prestações se iniciem no exterior. A função do ICMS é predominantemente fiscal, ou seja, é uma fonte de recursos dos estados e do Distrito Federal. E digo mais, é a maior fonte de recurso dos estados e do Distrito Federal. Como vocês devem ter percebido, só pela nomenclatura desse imposto, há vários fatos geradores. E quais são eles? Ao todo, são 5 modalidades de incidência do ICMS. A primeira modalidade trata-se da circulação de mercadorias, venda e compra de produtos. A segunda modalidade é a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Para entendermos melhor, temos que saber o que é transporte interestadual. Interestadual é o transporte de passageiro feito por uma empresa de transporte legalizada entre estados, por exemplo, de Belo Horizonte a São Paulo. E o transporte intermunicipal ocorre entre os municípios do mesmo estado. Por exemplo, entre a cidade de Almenara e Araçuaí, temos um transporte intermunicipal. Lembrando que não há incidência do ICMS em viagens de passageiros dentro de um mesmo município.
Nesse caso, incide o ISS, Imposto Municipal, que estudaremos na próxima aula. A terceira modalidade é a prestação de serviços de comunicações. Ligações telefônicas em telefones móveis e fixos gera a incidência do ICMS. A quarta modalidade de fato gerador é a prestação de serviços de energia elétrica, ou seja, nós, consumidores de energia elétrica, pessoas físicas ou jurídicas, pagam ICMS sobre essa energia consumida. Nesse caso, cabe dizer aqui que há uma bitributação nessa cobrança, pois a alíquota do ICMS não incide somente na energia consumida, mas também sobre os valores pagos de duas tarifas. A TUST, tarifa de uso do sistema de transmissão, e a TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição. Bem, podemos solicitar judicialmente ou administrativamente a restituição desse valor. Bem, para falarmos sobre essa restituição, teríamos que fazer uma videoaula à parte. A quinta e última modalidade de fato gerador do ICMS é quando ocorre a importação de bens. Nesse caso, quem paga o ICMS é a empresa responsável pela importação, mas também paga o ICMS a pessoa física que, por exemplo, comprar um produto diretamente do distribuidor. Nessa operação de compra incide ICMS que o comprador, pessoa física, terá que pagar. Portanto, pessoa jurídica ou pessoa física que importar produtos tem que recolher ICMS. Bem, pessoal, a base de cálculo do ICMS, como fica? A base de cálculo do ICMS é o valor da operação relativa à circulação de mercadoria ou o preço do serviço respectivo. E como saber preço final da mercadoria? Bem, o preço final inclui o frete mais impostos. Daí temos o preço final da mercadoria. Então, sobre esse valor incide o ICMS. E quem define as alíquotas são os estados, respeitando o limite máximo. Bem, pessoal, dois fatos importantes sobre o ICMS é que esse imposto se sujeita à não cumulatividade e à seletividade, em função da essencialidade. Vejamos caso a caso. Primeiro, o que vem a ser não cumulatividade do ICMS. Nesse caso, vejam esse exemplo. Vamos ao slide. Nesse exemplo, demonstro para vocês um caso hipotético de circulação de mercadoria em duas situações. Então, a primeira situação, a indústria produziu um produto com valor de venda de R$100. O ICMS que incide sobre o produto tem uma alíquota hipotética de 10%, que perfaz um valor final do produto de R$110, que será pago pelo distribuidor quando adquire o produto. Como disse, o distribuidor adquiriu o produto por R$110 e revende a R$200. A alíquota de 10% incide sobre o valor final de R$200, chegando a um valor do ICMS a ser recolhido de R$20. Como o distribuidor já recolheu R$10 da transação anterior, então passa a ter um crédito de ICMS. Daí utilizamos o sistema de compensação, débito e crédito. R$20 de débito, R$10 de crédito. Chegamos a R$10 de ICMS a ser recolhido pelo distribuidor. É assim sucessivamente em toda a cadeia do ICMS. Há o sistema de compensação, até o consumidor final, que não tem a quem passar o produto. Esse processo de não cumulatividade do ICMS é importante porque desonera a cadeia produtiva, deixando o preço final do produto menor. Então, meus caros, ficou mais claro para vocês, com esse exemplo, o que não é o fato da não cumulatividade do ICMS? Resumindo, a ideia central da não cumulatividade pode ser entendida como a compensação entre o valor do imposto pago com o valor que será recebido na venda do mesmo produto.
criando-se um crédito a cada operação realizada. Outro fato importante, ainda sobre o ICMS, é que ele é um imposto seletivo. E o que vem a ser isso? Significa que as alíquotas do ICMS sobre um produto que é essencial será menor do que a de um produto que não é essencial. Por exemplo, a energia elétrica é um produto essencial, portanto, terá uma alíquota menor do que a de uma bebida ou cigarro, por exemplo. Quanto à cobrança do ICMS, ela será feita de forma mista, ou seja, origem e destino. Parte do montante arrecadado fica na origem, estado produtor, e outra percentagem no destino, estado consumidor. Com isso, tem-se uma maior arrecadação pelos estados produtores, pois, sendo um imposto sobre o consumo cobrado no momento em que o mesmo ocorre, o estado que não produz, mas somente consome, arca com tributos cobrados, em favor daquele que produz e vende o mesmo. Bem, sobre ICMS é isso. Então, meus caros, analisamos os 3 impostos que cabe ao Estado ou ao Distrito Federal cobrar. São eles: IPVA, ITCMD e o ICMS. Peço que leiam a nossa apostila e as dúvidas serão resolvidas no chat ou até mesmo no fórum de discussão. Essa foi a nossa 4ª videoaula da Unidade 2. Vejam que chegamos à metade da nossa disciplina de Direito Tributário. Já tivemos 8 videoaulas em 2 unidades e ainda teremos mais 2 unidades com 4 videoaulas cada uma. Então, meus caros, é isso. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês em nossa próxima unidade. Até lá, um grande abraço.